Estamos iniciando mais um programa Café de Negócios e hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial, o José Mário, ele que é proprietário e CEO da empresa InforShop, suprimentos para informática e para escritório no Brasil. Zé, seja muito bem-vindo ao programa Café de Negócios. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui presente conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza. Zé, todas as pessoas que estão lá nos assistindo, estão acompanhando, o nosso propósito com esse programa é trazer aqui empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras para contar suas histórias do sucesso na prática, dos seus resultados na prática. E a ideia do ambiente profissional, existe uma história pessoal também envolvida nesse processo para o sucesso. E você nasceu aonde? Foi em São Paulo? São Paulo. Você é paulista? Paulista. E aí cresceu essa infância lá na cidade, foi desenvolvendo a sua adolescência. Como é que foi essa história? Eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, vivi em São Paulo praticamente minha vida toda. Sim. Graças a Deus saí de São Paulo há mais ou menos 4 anos, vim morar no interior, aproveitando de uma filial que a gente tem aqui. Sim. E cresci toda a minha infância, minha juventude, naquelas boas épocas que a gente podia brincar de carrinho de rolemã na rua, jogar futebol na rua, coisa que infelizmente machucava o tampão do dedo? Ah, com certeza, estourava o dedão, coisa que infelizmente hoje em dia a gente vê que essa criançada não tem mais essa possibilidade, né? Jogar peão, bolinha de gude. Sim, hoje estão todos nos smartphones, nos vídeos, nos tablets. Geração digital, né? Verdade. Geração digital. Verdade. E aí você veio crescendo, desenvolvendo e estudou em São Paulo também? Também. Como eu te disse, a minha vida toda foi em São Paulo. Estudei em São Paulo, fiz universidade em São Paulo. Sim. E... A ideia da veia empreendedora do Zé Mário veio desde a universidade, desde o ensino, ou foi depois que você foi ao tradicional? Como é que foi? Conta para nós um pouquinho desse movimento antes de abrir o teu próprio negócio. Isso é interessante, porque desde pequeno mesmo, 10, 12 anos de idade, eu trabalhei numa banca de jornal na esquina da minha casa. Eu tomava conta da banca enquanto o proprietário tinha algum compromisso. E o pessoal naquela época achava estranho, né? Um garotinho aqui tomando conta de banca de jornal. Sim. E fora isso, eu tive a oportunidade, eu fazia papagaio para vender na feira. Sim. E tive uma oficina de carrinho de rolemã. Ou seja, isso tudo ali com 12, 13, 14 anos de idade. O empreendedorismo já te acompanhava desde os 12, 13, 14 anos? Eu acredito que sim. Na realidade, eu venho de uma família relativamente humilde. Sim. E eu tinha que me virar. Eu queria meu dinheirinho. Tinha que criar as possibilidades. Tinha que criar a possibilidade. E corri atrás desde pequeno. Realmente, desde pequeno, eu me envolvia com alguma coisa que gerasse algum dinheirinho. Para não ficar só na dependência do meu pai, né? Sim. E aí você foi se tornando na fase adulta e aí começou a ir para o tradicional. Como é que foi isso? Antes de abrir o próprio negócio, antes de nascer a InforShop, você chegou a se envolver no mercado tradicional ou foi direto do empreender para a empresa? Não. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como office boy na King Brasil, que eu nem sei se essa empresa existe até hoje. Depois disso, fui para o Jornal do Brasil, que até hoje, acho, uma grande empresa de jornalismo do Rio de Janeiro. Sim. Eu trabalhava na filial de São Paulo. Foi onde eu comecei a minha carreira profissional. Eu comecei também como office boy no Jornal do Brasil. E depois de 4 anos, eu com 19 anos de idade, eu fui convidado para ser gerente administrativo de uma agência de publicidade. Sim. A Lab Propaganda. Sim, e ali você começa a ver que... Porque quando você vai para a gestão, o empreendedorismo acompanha um pouquinho você, mas ainda tem alguns limites aqui que não te permite trabalhar em algumas áreas. Mas você já acompanhou o empreendedor Zé Mário que já tinha dentro de você. Quando chega nessa primeira momento de gestão, já começa a aparecer ou não? Começa a ter destaque, as pessoas começam a ver que você fazia coisas diferentes pelo empreendedorismo? Eu acho que o diferencial foi a minha pouca idade para muita responsabilidade. Sim. Eu perdi meus pais cedo. E também fiz tudo cedo. Com 17 anos de idade, eu estava 17, 18 anos, estava morando sozinho, casei com 20,
né? Produzindo a sua própria renda, Sim, indo atrás do seu trabalho. trabalhando, exatamente. Então aconteceu tudo muito cedo. Né? Foi muito precoce. O processo de amadurecimento para você foi precoce também. Sim, talvez até pela falta dos meus pais, né, que faleceram quando eu era muito novo ainda, né? Sim, sim. E aí, meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula da família. Você é o mais novo. Quantos irmãos são hoje, Zé? Nós somos em 5, 3 mulheres e 2 homens. Eu sou o caçula da família, sim. né? E graças a Deus todos bem hoje. Que legal. Mas naquela época eles já também estavam todos casados, então é por isso que eu tive que morar sozinho. Sim, sim. E me virar desde cedo. Sim. Essa é a realidade. E aí da agência, como é que foi o próximo passo desse lado profissional junto ao empreendedor, Zé Mário? Não, depois da agência que eu fui ser gerente, eu fui para uma outra empresa na área de comércio exterior. Eu trabalhava com importação, exportação, esse tipo de coisa. Sim. E depois disso eu fui trabalhar na empresa do meu cunhado, que é alemão. Sim. Onde começou, vamos dizer, a minha verdadeira universidade da prática. Vai. Sim, sim. Aí você entrou não só como empreendedor, mas como aluno para poder aprender. Não, eu era funcionário da empresa. Era um colaborador da empresa contratado. Sim, sem dúvida. Sim. E essa empresa, elas são de alemães. Alemães. E aí é que começa realmente a ter uma lição de vida de como gerir uma empresa. Alemães, eles são extremamente exigentes, sim, mas também são extremamente justos, né? Sim. E muito sérios em tudo que eles fazem. Então foi aí que eu comecei a entender como dirigir um negócio, qual a melhor maneira de dirigir um negócio. Embora eu tenha feito administração de empresas, sim, que a minha carreira sempre foi nessa área de administração e finanças, né? Sim. Mas eu sou sincero em dizer que faculdade é muita teoria. Agora, a prática, realmente, você está dentro de uma empresa, vendo dia a dia todos os problemas que ocorrem com uma empresa. E foi lá a minha grande universidade. Universidade prática. Universidade prática. Posso falar o nome da empresa? Claro, claro, né? pode. É uma empresa da região aqui. Claro, pode citar. É a Emicol. Emicol, um grande abraço a todos os líderes e proprietários, inclusive o seu cunhado, deixa um abraço para ele também. Para o Helmut. Para o Helmut, que faz parte da trajetória de vida também do seu trabalho e da sua empresa. Sem dúvida, ele foi o meu grande mentor. Sim, e a importância dos mentores, né, Zé? Por que é importante ter um mentor hoje? Olha, eu acho que para qualquer pessoa ter um mentor é importante, né? Eu tive a felicidade de ter um mentor que realmente me ensinou o que tinha de melhor a nível de gestão de empresa. Sim, ele foi o meu grande professor e tudo que eu tenho, praticamente eu devo a ele em função disso. E ele foi um ótimo professor, porque se hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, empresarialmente falando, é graças a tudo que eu aprendi com ele na Emicol. A própria faculdade prática dessa grande empresa também, Emicol, aqui da região. Esse é o José Mário, ele é proprietário e CEO da InforShop no Brasil. Fica aí e a gente já volta conversando um pouquinho mais com esse gigante no interior de São Paulo. Até daqui a pouco. Estamos voltando com o programa Café de Negócios e eu estou recebendo aqui um grande empresário, José Mário, ele que é proprietário e CEO da InforShop. José Mário, a gente estava falando da sua trajetória profissional e dessa construção, e aí você teve a oportunidade numa grande empresa que foi a Emicol, e ali você começa a desenvolver o seu trabalho como funcionário, como colaborador. Sim. E tem um momento aqui no programa que nós falamos que é o Day One,
que é quando as coisas de fato no empresário começam a acontecer. Qual foi esse processo que você saiu do funcionário e foi para o empresário? Saiu do CPF, né? E foi para o CNPJ. É interessante essa história, porque, como eu disse, a minha formação é administrativa e financeira. Sim. E o Helmut, o meu cunhado, ele era dono, junto com outras duas empresas, de um pequeno birô de processamento de dados. Sim. Em São Paulo. E essa empresa estava com problemas financeiros, com contas atrasadas, e ele me pediu para fazer uma auditoria nessa empresa para ver o que estava acontecendo. E eu fui, fiz a auditoria, depois apresentei para os sócios o resultado desse trabalho, e a empresa realmente estava com déficits, uma série de coisas atrasadas, e eles resolveram trocar o gestor dessa empresa, que não estava indo bem, e acabaram me escolhendo para ser porque além de fazer auditoria e apontar os problemas, eu também fiz um plano de recuperação e apresentei a eles. Sim. E eles chegaram à conclusão, bom, já que você detectou os problemas, fez o plano de recuperação, então o que acha de você assumir isso aí? Foi assim que eu passei a ser empresário. A sua primeira grande oportunidade aqui. A minha primeira grande oportunidade, eu não tinha um centavo. Entrei com o meu trabalho, com 20% desse pequeno birô, e iniciamos um trabalho e tivemos muito sucesso. No primeiro ano que eu estava já como gestor dessa empresa, a minha participação no capital já estava quitada. E mudamos completamente o perfil da empresa, o desenvolvimento dela, e é uma empresa que existe até hoje. Sim. Que, aliás, eu era sócio dessa empresa até ano passado. Sim. Isso foi em 1981, para você ter uma ideia. São 36 anos, mais ou menos, né? E eu acabei, com o tempo, como esses sócios dessa empresa não viam aquela empresa com grande interesse comercial, era como se fosse um departamento externo das indústrias, né? Uma delas a Imicol. Sim. Eu tive a oportunidade de ir comprando as cotas e acabei me tornando sócio. Sócio majoritário dessa empresa. Dos 20%? Para sócio majoritário. Dos 20% virou... Na realidade, o que eu fiz também? Eu também passei um percentual de cotas para funcionários que eu tinha confiança. Sim. E tocamos essa empresa, e isso foi o início da minha vida empresarial. Sim. Isso foi até 1986, quando a gente sentiu uma mudança de mercado. Sim. As empresas estavam implantando seus CPDs e a gente perdia cliente no processamento de dados. Sim. Então a gente pensou na época, bom, já que a gente está perdendo esses clientes, vamos abrir uma empresa comercial para vender computador, sistema, enfim, plano diretor de informática, esse tipo de coisa. Foi aí que nasceu a InforShop. A InforShop nasce, então, da sua grande oportunidade. Um grande empreendedor precisa de uma grande oportunidade. Você teve. Eu tive a oportunidade. Aí você aproveita essa oportunidade e vê um novo movimento de mercado com uma necessidade que ninguém estava olhando. E esse lado empreendedor, você leva essa oportunidade com atendimento para esse consumidor que estava precisando, é isso? E aí nasce a InforShop. Na realidade, eu acho que todo empresário sempre tem que estar muito atento às mudanças de mercado. Sim. Quando eu entrei na CCA em 1981, a CCA existia desde... A CCA é o pequeno birô de processamento de dados. Sim. É o nome da empresa. Desde 78, que ela foi fundada, as empresas não tinham computadores. Elas mandavam fazer sua folha de pagamento, sua contabilidade em birôs. Só que a partir de 86, isso mudou, o mercado mudou. As empresas passaram a ter seu CPD e automaticamente o serviço que era mandado para fora deixou de ser feito. Então, é uma mudança de mercado. E a gente sentiu isso na época. E, nós estamos perdendo o cliente de serviço. Então, vamos usar esse cliente e vamos vender para ele tudo que a gente tem para vender. Não é só sentir e observar a perda. É sentir e já realizar um plano também novamente, que é um outro plano, para poder atender essa demanda nova. Sem dúvida, isso é uma coisa cíclica, o mercado muda muito.
Então, quando nós começamos a InfoShop, não existia cartucho de tinta nem toner, só existia formulário contínuo e fita para impressora. Sim. É diferente. Sim. Até a hora que o mercado começou a mudar, começou a entrar... Então, você tem que estar sempre muito atento com essas mudanças de mercado para não ficar fora. Sim. A própria InfoShop, então, pega essa veia da atualização de mercado, desde o seu princípio. Não né? tenha dúvida. Nasce na necessidade de atender ao consumo. Quem precisa, não tenha dúvida. atende. A InfoShop nasceu para ser o InfoShop, o shopping na informática. Por isso que é InfoShop, é shopping da informática. Shopping na informática. Legal. A ideia era fazer lojas em shopping, Sim. abrir franquias para o país todo. E também isso foi uma coisa que sofreu uma mudança. Na época, os grandes magazines começaram a vender computadores, impressoras. A gente não tinha como brigar com esses grandes magazines, sim. o mapping da vida. Sim. E então a gente acabou também sentindo essa mudança de mercado e indo mais para a área de suprimentos. Então vocês iniciaram com lojas próprias ou já iniciaram com a matriz e fazendo a distribuição? Não, iniciamos com lojas, mas com o passar do tempo a gente sentiu que não era o melhor caminho, a gente não Sim. tinha condição de crescer nesse sentido e o mercado, a gente foi para a área de suprimentos, que era uma área que tinha mais campo para a gente crescer. Então, e aí vocês passam a entregar o produto direto para as empresas, ao invés de pro cliente final? Sim, a gente trabalha basicamente com o mercado corporativo, com empresas pequenas, médias e grandes. Hoje, com uma linha de atuação muito mais sofisticada, a empresa pode terceirizar o almoxarifado dela, ela não precisa ter estoque dentro dela, com pessoas para distribuir material para os funcionários. A InfoShop, ela faz esse serviço para essa empresa. Então, o estoque da empresa está dentro da nossa empresa. Então é mais fácil ir até a InfoShop do que comprar os produtos. É muito mais prático para eu buscar. Você não precisa ir. Hoje a gente tem site, portal, onde os funcionários das empresas, os colaboradores geram os pedidos. Chegam até você com a solução. Existe uma integração de sistemas e isso a gente faz todo o processamento do pedido realizado por aquele colaborador daquele departamento e dependendo do acordo de fornecimento, a gente vai levar esse pedido na mesa do colaborador. Sim. Não é nem no almoxarifado da empresa, na própria mesa do colaborador que fez o pedido. Zé, você falou da questão de lá da outra empresa, dessa oportunidade de você empreender, que você passou partes dela para alguns colaboradores, em questão de lucratividade. Eu vejo que você é um grande empresário que se preocupa muito com as pessoas que estão envolvidas no teu processo administrativo e da gestão. Quando você vem para a InfoShop, isso vem junto com você e o quanto é importante para você o envolvimento dos seus líderes, das pessoas que estão vestindo a camisa da InfoShop com você e como é que você lidar com isso hoje nesse mercado? Olha, na minha opinião, ninguém faz uma empresa sozinho. Por melhor que a pessoa seja, o Bill Gates, ele não fez a Microsoft sozinho. Toda empresa depende com uma ponderação muito grande de pessoas. Então é extremamente importante que as pessoas sejam reconhecidas dentro da empresa, incentivadas, porque é a equipe de pessoas que no final da história vai fazer a empresa. Nenhuma andorinha faz verão sozinha, né? Uma coisa, é mais ou menos esse o ditado. José Mário, proprietário, CEO de uma das maiores empresas aqui do interior paulista, sem dúvida, a InfoShop. Fica aí que a gente já volta com esse gigante aqui no mercado. Até logo. Voltamos aqui com o programa Café de Negócios e hoje nós estamos recebendo aqui um grande empresário, José Mário, ele que é proprietário da InfoShop no Brasil e com a matriz aqui na cidade de Itu especificamente. Zé, nós estávamos falando
Correção, a matriz é em São Paulo. A matriz é em São Paulo, que é uma filial, né? Isso. E está se tornando tão forte também o quanto São Paulo, né? Com certeza. E a importância de o legado para as pessoas, né? E de deixar essa estrutura de gestão com esse reconhecimento. Ainda com reconhecimento, ainda com essas pessoas e a sua preocupação em mantê-las na estrutura da sua gestão, felizes, motivadas, porque a empresa nos faz com apenas uma andorinha, né? Como você colocou. Teve algum momento nessa fase, nesses anos de carreira, nesses anos de resultado de presença no mercado, que você pensou em desistir, em parar? Para ser sincero, sim. Eu não me lembro exatamente o ano, mas depois que teve aquele plano do Collor, que os poucos recursos que a gente tinha foram confiscados. Sim. E não só por isso, mas porque problema de capitalização da empresa, depender de banco, era muito difícil, a situação era muito difícil. Então, eu confesso que pensei sim em parar, não por causa das pessoas, porque as pessoas, eu sempre tive a felicidade de ter ótimas pessoas. Acredito que era até uma maior responsabilidade para ti de saber, eu preciso tocar. Uma preocupação com essas pessoas que faziam parte da equipe, mas era mais realmente por problema financeiro mesmo. Então eu confesso que cheguei a pensar, mas felizmente isso passou, a gente decidiu ir à luta, fomos e os anos passaram e as coisas melhoraram e realmente estamos hoje com uma situação completamente diferente, consolidada eu diria. Consolidada, e pensando nisso, está completou, né, recentemente, você que está nos assistindo, 31 anos de história e de presença no mercado de suprimentos. A InfoShop completou esses 31 anos agora, sem mudar de nome, sem mudar de CNPJ, que no nosso ramo isso também era uma coisa mais ou menos normal. E graças a Deus estamos aí completando 31 anos. Espero que a gente tenha muitos outros anos. Com Inclusive certeza. eu queria salientar, eu fui o fundador e CEO da InfoShop durante 27 anos. Nos últimos 4 anos, depois que eu me transferi aqui para o interior, o CEO da empresa hoje é o meu filho, o Thiago, que toca a empresa lá na matriz. Eu fico mais na retaguarda como conselheiro dele. Um forte abraço aí para o Thiago e toda a gestão da InfoShop. Fica em São Paulo, né? Ele fica em São Paulo. Administrando. Zé, se a gente for parar para avaliar essa história e ainda deixar esse legado, quais são os ingredientes? Qual que é a receita do bolo para construir um negócio sustentável, com gestão, 31 anos de história e que venha mais longos 31, nessa nova geração com o Thiago como CEO e gestor? Quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que nos assistem, para os empresários, empreendedores, pessoas que já estão no mercado e pessoas que estão começando agora, que estão iniciando agora? Quais são as dicas que você dá? Olha, eu diria que tem alguns aspectos que são extremamente importantes na gestão de uma empresa, visando, inclusive, a longevidade dessa empresa. Acho que o primeiro ponto é ter honestidade com os clientes. É honrar a confiança do cliente. Não adianta a pessoa iniciar um novo negócio e começar bem, com um produto de qualidade, e está indo bem, daqui um mês, não, vou ganhar mais, diminui a qualidade. Não pode fazer isso. Então, a honestidade no negócio é extremamente importante para que o negócio tenha longevidade. Isso é o que eu acho. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto é tentar reinvestir o resultado da empresa na própria empresa. Não adianta, o camarada começa um negócio, depois, no primeiro ano ele vê que tem 50 mil no banco e fala, vou trocar meu carro. Não tem que trocar o carro. Ele tem que primeiro pensar na base da empresa. Ele tem que, como eu te falei uma vez, a pessoa não pode dar o passo maior que do que a perna. Sim. Tem que ser uma coisa por vez, o tijolinho por tijolinho. Isso eu aprendi também com... Vem da mentoria. Sem dúvida. Tijolinho com tijolinho. Sim. Quando forma uma equipe, essa equipe... Outro ditado que eu aprendi com eles, todo mundo tem que remar o barco para o mesmo lado.
Se você tem uma equipe, um está remando para um lado, outro para o outro, o barco não vai para frente. Sim. Então, é muito importante que exista essa responsabilidade financeira, que exista essa honestidade com o cliente, porque a mentira tem perna curta. Não adianta o cara fazer um negócio bem feito hoje, daqui a um mês deixou de fazer. Aquele cliente, quando voltar, já vai ter uma decepção e depois não volta mais. Enfim, Sim. dependendo do tipo de negócio. Mas, como regra geral, a honestidade com o cliente é extremamente importante para que se tenha longevidade. Então, por exemplo, agora a InfoShop, se uma empresa compra caneta Bic na InfoShop, ela recebe caneta Bic, ela não vai receber uma caneta que veio da China. Se ela compra um produto da 3M ou da HP, ela vai receber produto original 3M, HP, não vai receber produto compatível. Isso é regra dentro do nosso negócio, mas infelizmente não é uma regra do mercado. Sim, faz sentido. A gente sabe que brasileiro gosta de levar vantagem. Sim. Então, muitas vezes, a empresa acaba fazendo esse tipo de coisa para ter uma vantagem e vai conseguir fazer por uma vez, por duas, por três, por um tempo, mas uma hora isso vai acabar arranhando a imagem dessa empresa. Então, eu diria que um dos grandes fatores para a longevidade de empresa é a honestidade com o que ela se propôs a fazer. E quando você consegue transmitir essa cultura para dentro do seu negócio, as pessoas entendem isso. Isso é muito relevante para você que está aí nos assistindo, porque uma empresa que consegue exercer na sua gestão robustez, essa cultura de cima para baixo, mesmo de forma horizontal, valorizando esse funcionário, valorizando essas pessoas envolvidas nesse processo, ela sempre tende a entender qual é a empresa que ela trabalha e para onde está indo. E aí rema para o mesmo lugar. Sim, esse é o objetivo da coisa. Então, isso tem que ser uma imposição da alta administração da empresa como filosofia de trabalho. Sim. E isso tem que ser seguido por todos os colaboradores, e isso é muito bom, porque o seu colaborador vai ver que você tem seriedade no negócio que você está fazendo. E assim como você tem seriedade com o seu cliente, você também tem com o seu colaborador. Sim. Então, por exemplo, nesses 31 anos de existência da InfoShop, nós nunca pagamos um salário atrasado um dia sequer. Isso fantástico. Então, isso também dá uma segurança para o próprio colaborador. Fala, pô, eu trabalho numa empresa séria, entendeu? Então, sensacional. E nesse cenário, acho que um grande tripé também, acredito que a InfoShop, nesses 30 anos de sucesso e de construção de negócio, também tem os seus grandes fornecedores, os grandes parceiros. E nós estamos vivendo um cenário hoje nacional, uns dizem que é político, a verdade a gente sabe que o dinheiro ele é papel e ele circula, e se não está circulando aqui, está circulando em outro lugar. E aí as estratégias e até com planos para poder fazer esse dinheiro circular aqui. Sim. Como é que o Zé Mário e o Thiago agora nessa gestão e a InfoShop lidar com esses desafios? Apesar de vir de um plano Collor, para vocês qualquer chuva é verão, mas como é que é essa estratégia, como é que faz, como é que fundamenta economicamente essa parceria, esse fornecedor e com a rigidez desse pagamento, com foco no cliente receber o melhor produto sempre? Veja bem, no nosso segmento existe muito produto importado, muito produto que vem da China. Então, é um exemplo que eu te dou. Você tem uma pasta suspensa que custa 50 centavos e tem uma pasta suspensa que custa R$3. Então, nós tivemos como filosofia, desde o princípio da InfoShop, procurar aliar a nossa empresa às grandes fabricantes, às grandes marcas. Então, por décadas já que a gente sempre foi distribuidor dessas grandes marcas aqui no Brasil, nós optamos em ser parceiro dessas grandes marcas do que trazer produtos da China, por exemplo, né? Sim. E não me arrependo de ter feito essas parcerias, porque isso resultou nesse sucesso todo que a gente obteve até hoje. Parabéns, Zé. Bom, esse foi mais um programa Café de Negócios, em exclusivo com um grande convidado especial, José Mário, proprietário da InfoShop, e passando agora o seu legado ao Thiago como CEO da empresa no Brasil. Nós, do Café de Negócios, desejamos muito sucesso. Leve o nosso abraço a toda a equipe, a todo o time da InfoShop e parabéns por esse legado, por essa história e conte conosco. Ok, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade
e vamos em frente. Esse foi mais um programa Café de Negócios. Fique ligado até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.